Começa agora, Conexão com Valores. Olá, ouvintes da prestigiada Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCR Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui é o Elmair Neto que vos fala, juntamente a Alberto Galo, hoje tendo a satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio a nossa recém-associada Daniela Bonson. Muito bem-vinda, Daniele. Olá, agradeço o convite, Elmair. Tudo bom, pessoal da rádio, pessoal que está nos ouvindo? Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui e estou disponível. Então, Daniele, conta um pouco da sua história de vida, seus valores, seus princípios, sua família, a sua presença como uma pessoa cristã, para a gente te conhecer melhor. Então, eu tenho até orgulho em falar que eu não nasci num berço cristão, mas eu instituí a fé cristã na minha família e trouxe isso da minha família de origem, né, e trouxe isso para a família que eu formei. Sou casada, tenho 42 anos, sou casada há 26 anos, mesmo marido, temos 3 filhos, Gilberto, de 23 anos, Andressa, de 21 e Renê, de 19 anos, todos eles também no caminho de Jesus, que isso que é o mais importante, porque eu acho que hoje a nossa sociedade está tão deturpada em relação a isso, né? A fé, então, ela não tem mais a mesma valorização de antigamente e justamente nessa idade tão conturbada deles também, você vê que os seus filhos, eles têm esse amor a Deus, amor a Jesus no coração, já é ali um pontinho de alívio de saber que os seus valores pregados vão ser levados também para a história deles, né, para a família que eles vão constituir. Então isso eu acho muito importante, porque eu acho que toda a caminhada com Deus, ela tem 100% de chance de ser uma caminhada satisfatória, né, uma caminhada de sucesso. E isso que é a Daniele como pessoa. Acho interessante, você falou que já tem 3 filhos de 19, 20, 23 anos, e você é tão jovem, né? Eu convido aqui aos nossos ouvintes para procurarem o nosso canal no YouTube, porque aí vão perceber essa entrevista também com imagens. E eu achei muito bacana o que você falou, assim, de como que uma mãe influencia a vida dos filhos, né? Não só nos aspectos da religião cristã, mas nos aspectos de valores para a vida, né? Eu acho que isso, assim, eu te dou até os parabéns, porque eu acho que você, com seus filhos, assim, não vai falar, essa aqui é a mãe, parece... Muitas devem dizer que você é irmã dos meninos, né? Sim. Deve falar isso, né? Você é muito jovial. Mas como que esses valores que a mãe passa para os filhos influenciam todo o futuro e a vida deles? Isso é muito bacana, né? Sim. Eu falo assim para eles, né? Depois de reclamar um pouquinho de algumas coisas, eu falo assim, mas é muito fácil ser mãe de vocês. Porque a criação dos pais, eu acho que é algo até mais intuitivo. A gente vai aprendendo conforme eles vão crescendo, porque são etapas diferentes e a gente leva um pouquinho até da nossa experiência pessoal, né? E diz, aquilo que eu fui, eu quero que vocês repliquem no que foi bom. Agora, aquilo que eu fiz de errado, já estou passando para vocês. Olha, foi uma experiência que não teve qualquer acréscimo na minha vida, né? Então, se vocês puderem evitar esse tipo de peso, né, na caminhada de vocês, porque é um lance de escada que você vai ter que descer para então subir novamente. E meio que a gente vai aprendendo com o outro, da mesma forma que eu ensino, também aprendo com os meus filhos, né? Assim, meu marido também, são trocas de experiências, são famílias nucleares diferentes, né? A gente vem de um tipo de história, né, e casa com uma pessoa que também tem uma história, e aí fazer esse equilíbrio na balança, né, com um pouquinho de livre-arbítrio para os filhos, mas já explicando como é que foi a sua caminhada e aquilo que você teve de erro, tentar fazer com que eles não cometam também, né? E hoje eles têm uma facilidade até de aprendizado muito mais fácil que a gente, porque tem várias tecnologias disponíveis e é muito interessante isso. Quantas coisas que eu aprendo, eu digo assim, que os meus filhos, eles são 3 filhos, né? 2 meninos e uma menina, criados dentro do mesmo seio familiar, mas com personalidades muito diferentes. Então eu falo assim, cada um tem um tipo de conhecimento, cada um tem um tipo até de comportamento, e a minha filha, eu digo que ela traz para mim muita sabedoria, inclusive, tá? Muita maturidade emocional.
né? Os meus meninos já são assim, a cabeça masculina, né? Como fala, a energia masculina é um pouquinho diferente, então eles são muito práticos, eles são muito sábios também, mas eles trazem aquela visão mais racional do mundo, né? E a minha filha, ela tem inclusive para si mesma um controle emocional que eu falo, nossa, eu quero adquirir um pouquinho com você. Aprender com os filhos também. Exatamente, né? A gente vive aprendendo, né? Daniele, dizem que os pares se aproximam e um traço característico dos associados da nossa Uniapac ADCE Rio é que são uníssonos em saber que a família é o maior pilar da sociedade, até utilizando aí essa colocação que você fez. E fazendo um briefing, Alberto mencionou o nosso canal no YouTube, se vocês puderem, sigam a gente lá também, bem como o nosso Facebook ADCEBR e o nosso Instagram @ADCERio. Daniele, você chega recentemente, mas já chega com um gás tremendo e nós sabemos do seu expertise, você é advogada, especialista em direito tributário e agronegócio. Fala um pouco para a gente do seu escritório, da sua experiência. Sei que você é associada ao Alex, que já está conosco, o seu outro sócio, não tivemos a satisfação de conhecê-lo ainda. Conta um pouco aí para a gente. Ah, certo. Nós somos no momento em 3 sócios, né, com mais outros 2 associados. Nós compomos a Fisco Solutions, que é uma empresa que posso dizer que é recém-criada, né? Ela está há 6 anos realmente com o corpo em si, né? Nós unimos, então, a minha expertise no tributário e no agronegócio. O Dr. Sérgio, que é o meu outro sócio, que vocês ainda vão conhecer com mais proximidade, ele é economista, também é advogado empresarial. E temos o Alexander, que é o nosso marketing, é o nosso administrativo, né? Ele já tem uma experiência até de gestão de empresas anterior, tem uma passagem pelo direito, né? Ele é bacharel em direito também, e nós agregamos cada um a sua experiência e também o seu conhecimento para tratar principalmente de blindagem patrimonial, recuperação de empresas, né? E defesa de qualquer tipo de execução, tanto num procedimento ainda administrativo quanto de execução fiscal. Essa é a nossa especialidade, né? Temos outros 2 associados da área trabalhista e previdenciário que também auxiliam quando nós temos aquele cliente que já chega com aquela mala assim, olha, tô cheio de problema, tô afogando nesse mar aqui, então me ajuda. Então a gente tem esses associados também, porque eu acho muito importante, ao mesmo tempo que você tem a sua expertise, você ter a valorização do trabalho do outro, né? Então, nós sabemos que cada ramo de direito é muito importante, a gente precisa, então, convergir com pessoas que também têm esse tipo de capacitação, e eles nos auxiliam bastante, né, esses casos mais específicos, porque nós somos, então, muito humildes nesse caso. Olha, sabemos, temos de conhecimento, porque na faculdade se estuda tudo, mas não somos tão experientes quanto aquele que está lidando no dia a dia, né? Então, a gente pensa que a família Fisco Solutions só tende a crescer, inclusive. Certamente. Daniele, a gente não vê com frequência essa abordagem do direito específico ao agronegócio aqui no estado do Rio de Janeiro. Desenvolve um pouquinho esse panorama para o nosso público ouvinte. Isso é excelente. Eu até agradeço essa pergunta, porque muitas pessoas pensam que o agronegócio ele é restrito ao plantio, né? Mas a gente costuma falar que o agronegócio ele está antes da porteira, está dentro da porteira e está após a porteira, né? O agronegócio ele começa lá naquela empresa de produção de fertilizantes. Hoje o agronegócio usa inclusive muita tecnologia de drones, né? Então já tem até uns tratativas especiais, né, fiscais quanto à fabricação de drones, e também dessa parte de pesticidas, né, as empresas que fazem, as empresas de produtos químicos em si, né. Dentro da porteira, lógico, a gente tem o cultivo, a gente tem a criação de gado, e também tem essas nuances específicas de gado para criação, para procriação, gado para abate mesmo, e a gente também trabalha com frigoríficos, com mercados, porque quando você vai no mercado, você vai comprar um café da manhã, você pode ter certeza que pelo menos 98% dos produtos do seu carrinho vem do agro, né? A gente às vezes não pensa especificamente por esse lado, mas aqui o café da manhã que tomei com vocês tem tudo do agro também. Pode falar isso? Pode. Por causa do horário, né? Não, tá tranquilo. Inclusive, uma coisa que eu ia até comentar com você, como que é legal, assim, uma mulher do direito
mas executiva também, né? Você, dentro do escritório, você atua nas áreas, com pessoas, com a parte econômica. E nós tivemos recente que eu acho que é até uma bobagem, mas uma discussão que algum dessas pessoas de internet falou assim, Deus me livre de uma mulher CEO. E ao contrário, quando a gente estava falando de uma mãe como que cuida dos filhos, porque tem algum empreendimento maior do que um próprio filho que você está empreendendo, ele desde que ele nasceu preparando para o mundo. Então eu fico admirado como que são bem-vindas as mulheres a todos os espaços da empresa, inclusive se tornar uma CEO. E eu queria que você convidasse mais mulheres para estarem conosco na DCE, porque eu vejo que às vezes nós temos tanto espaço e tanta discussão, e assim, infelizmente, hoje nós não estamos meio a meio na DCE, nós temos mais pessoas masculinas do que mulheres. Então, temos que equilibrar essa balança aí também. Mulheres executivas, empresárias, empreendedoras, venham para a DCE, no Instagram, a melhor e mais fácil forma de contato, @ADCERio, porque a gente tem muito espaço para discutir e quem sabe mais mulheres para falarem aqui de agronegócio, de justiça, né? Conta um pouco para a gente essa visão. Exatamente. Minhas lindas, aonde vocês estão? Estamos procurando por vocês. Olha que espaço maravilhoso, né? Porque tem-se aquele pensamento de que um ambiente masculino não há abertura para as mulheres, mas a DCE está aqui para provar o contrário, pelo contrário, né? Vocês estão buscando mais mulheres, né? Nós sabemos que homens e mulheres não são inimigos de jeito nenhum, gente. Amo todos os homens da minha família, assim como amo todas as mulheres. Os meus amigos também, como eu tenho amigos do sexo masculino, gosto também de trabalhar muito com homens, né? Mas até os meus sócios costumam brincar assim, nossa, pra que nos unimos a ela? Agora mais uma mulher para mandar na nossa vida, porque a minha filha é minha mulher e agora até a Dani mandando na minha vida. Nós somos muito amigos, inclusive, e eu falo assim, um pensamento muito retrógrado. Eu posso até fazer uma parte aqui, voltando um pouquinho na minha estrutura familiar. Eu fui mãe muito jovem, né? Meu marido também é muito jovem, ele tem 46 anos, então fomos pais muito cedo. E eu agradeço toda a minha formação do lado do direito, porque eu não iniciei nessa carreira, né? Eu gosto muito de estudar, eu sempre fui muito estudiosa. Eu já tinha com 16 anos, meu primeiro diploma eu consegui com 16 anos, sou técnica em edificações, fiz um ensino médio profissionalizante. Comecei mesmo na área do direito, a minha intenção era ser psicopedagoga, né? E esse estudo foi interrompido pelo nascimento do meu primeiro filho. Mas quando tive a oportunidade, né, por conta do meu marido até me estimulando muito, me incentivando muito de voltar a estudar, e foi ele que falou, menina, você tem que fazer direito, porque olha, perder uma discussão para você é muito fácil. Então ele já dizia, eu até prefiro economizar energia, porque essa daí tem 1 milhão de argumentos, né? Uma brincadeira, mas que tinha um fundinho de verdade. Então eu acho que um homem seguro de si, ele não tem medo do que a sua esposa, sua noiva, sua namorada vai conseguir, qual o patamar que ela vai alcançar, né? Porque tem espaço para todo mundo e eu acho assim que conforme a gente sempre troca informações, a gente acaba trocando comportamentos com as pessoas que a gente mais convive. Eu acho que a gente só tem a ganhar quando alguém da nossa família consegue subir mais um degrauzinho, né? Um patamar acima também faz com que a gente se estimule a subir mais um patamar também. Então, acho que essa visão, né? Eu tenho como minha principal carreira, que eu tenho mais orgulho, realmente é a maternidade. Eu digo isso sem qualquer constrangimento. Em primeiro lugar, eu sou esposa, mãe, né? Sou mulher, esposa, mãe, e também sou profissional da área tributária, do agro, do direito, né? Mas eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Eu tive uma oportunidade de ter esse estímulo dentro da minha casa, né? Os meus próprios filhos vibraram comigo com a aprovação da OAB, estavam todos na minha formatura. Então, você pensar nessa limitação na mente feminina, não, porque a mulher, ela tem algumas visões que o homem não tem. Como eu falo, o homem tende a ser sempre muito mais prático, muito mais racional, a mulher tem que ser mais emotiva. Você falou assim dos filhos, a energia masculina é diferente, a energia feminina. Na verdade, Deus fez de uma forma tão bela que se completam. Exatamente, é porque a mulher é a disjuntora, né? Exatamente. Né? Quando ele fez o homem, né, a mulher já estava ali, porque se ele tirou a mulher de Adão, né, foi da costela de Adão que ele fez Eva, então ele fez o ser completo homem e mulher.
né? O feminino e o masculino, eles se complementam, exatamente como você falou. E isso é importante a gente ver, né, não como essa disputa de sexos também é muito comemorada, né? Às vezes vem uma fala meio trucada dessa, que chega a incentivar esse tipo de guerra, né? A guerra do feminino masculino, de dividir, né? Dividir para conquistar. Mas não, é a união, porque reino dividido não subsiste, como a própria Bíblia fala, né? O nosso olhar é esse, que todos sejam um, como bem diz aí o nosso cardeal arcebispo Dom Arani. Daniela, você recentemente esteve conosco no almoço mensal que a gente promove lá nos jardins da PUC e viu esse olhar, eu diria até de uma simbiose, né? Sim. Entre os associados. E gostaríamos que você fizesse aí um briefing para o público ouvinte de como você se sente acolhida, como você vê a DCE e mesmo fazer um convite aos seus amigos, ao seu networking, para que possam se interessar em conhecer a nossa associação e também integrar os nossos quadros como você fez de imediato. Alberto, o Alex, sócio da Daniele, ele já me seguia em redes sociais, eu observava, e ele me mandou uma mensagem pelo Instagram sugerindo um café, mas frisou que ele fazia questão de trazer a Daniele junto, que eu ficaria encantado, e realmente ele é assertivo aí nessa colocação. Ai, muito obrigada. Fico lisonjeada. Olha, eu até queria comentar exatamente sobre aquele almoço, porque normalmente quando você vê uma reunião extensa, né, assim que dá o final, 50% apenas adere a continuar ali naquele ambiente. E a gente viu ali apenas aqueles que realmente tinham um compromisso inadiável terem que ir embora, mas ir embora lamentando não continuar, né? Que ambiente agradável, que palestra na PUC, nossa, excepcional, né? Nós vemos que são pessoas realmente com valores e com o que acrescentar na nossa vida, até na DCE, inclusive, e eu gostei demais daquele ambiente, gostei demais do nosso almoço, a gente pôde trocar, né, fazer várias trocas ali de informações, conhecer pessoas, e se você está procurando uma associação, porque a associação hoje, que tem aí é cada esquina, né, mas uma associação com valores, que não há competitividade, mas com essa simbiose, né, essa ajuda mútua, você tem que conhecer a DCE, né, eu convido, não temos só áreas específicas, né, qualquer pessoa é muito bem aceita, qualquer pessoa, qualquer atividade, qualquer setor seu, pode vir, procura a Almaí, procura qualquer pessoa que possa... Desculpa, falei qualquer pessoa de novo, eu tô demais, pessoa, né? É aberto a todos, porque todos a são ideia bem-vindos. é o seguinte, a ADCE é a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, e a gente está aberto para discutir valores e princípios na gestão, valores cristãos, né? Na gestão das empresas. Então pode ser funcionário público, advogado, homens e mulheres, jovens, empreendedores. Nós estamos de braços abertos para poder, como o Almaí sempre diz, unir aqueles que são semelhantes, porque a gente sabe que nós podemos ser sal da terra, podemos melhorar um pouco as empresas, as instituições, a instituição pública. Essa é a nossa missão como cristãos. Costumo dizer que se você é do bem e faz bem feito a sua prática, você já é um dos nossos. Sejam bem-vindos. Daniele, nós agradecemos imensamente sua participação aqui conosco. Conexão com Valores, sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima.